Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Visão Legislativa. Temos a grata satisfação de receber o Padre Eni Roque, ele que faz parte da paróquia São Judas Tadeu, responsável pela São Judas Tadeu no município de Cubatão. Foi homenageado na última sessão solene da emancipação, 69 anos de emancipação. Presente também, nossa cadeira cativa, o presidente Rodrigo Alemão. Seja bem-vindo, padre. Presidente, sempre um prazer. Bom, uma grande honra estar recebendo o senhor aqui, Padre Eni Roque, nosso cidadão cubatense, Márcio Chaves, parabéns pelo programa, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. E é muito importante a sua vinda, porque sabemos do trabalho que o senhor faz na nossa cidade e por isso o senhor foi escolhido por forma unânime de todos os vereadores como cidadão cubatense, entrou no grupo seleto de pessoas como cidadão cubatense. É lógico, são responsabilidades que são também colocadas, enfrentadas, mas isso o senhor já vem colocando, se posicionando há uns 15 anos que o senhor está à frente da nossa paróquia São Judas, e eu não tenho dúvida que isso foi uma justa homenagem ao cidadão cubatense Padre Eni Roque Ballerini. Então, quero saudar a todos que estão nos acompanhando, saudar o presidente da Câmara, o Rodrigo, Márcio, que está aqui, entrevistando, e realmente para mim é uma grande honra. Foi uma surpresa quando o presidente da Câmara, o Rodrigo, apareceu e me comunicou do fato. Fiquei até meio atordoado, né? A gente não fica esperando essas coisas. Mas me sinto honrado e muito grato por ter me tornado realmente cidadão cubatense e, como já disse, isso dá mais responsabilidade. Padre, o senhor tem uma responsabilidade muito grande à frente de uma paróquia, né? Porque a igreja a igreja é todo um envolvimento, é social, é conscientização, é evangelização. O senhor à frente de uma das maiores comunidades de Cubatão, um bairro que se tornou um dos mais populosos, né, devido à questão que envolve o projeto Serra do Mar, mudança de moradores. Tudo isso culminando em um ato solene do reconhecimento e o tornando um cidadão cubatense. Em algum momento da sua vida imaginou estar vivendo isso, participando e sendo parte integrante de uma sociedade como a de Cubatão? Pois é, aqui vem um pouco desta caminhada que a gente teve no início do Rio Grande do Sul, vindo para cá, fazendo os estudos e depois a ordenação, onde pude trabalhar em várias cidades, né? Após ser ordenado, trabalhei em Santos, fui trabalhar no Guarujá, voltei para Santos e daí vim para Cubatão. Exatamente em 9 de março de 2003. E vim com uma missão, bem assim, não digo substituir, mas dar continuidade ao trabalho do nosso querido e saudoso Padre Antônio Olivieri. E eu lembro que quando aqui cheguei, eu passei alguns meses, se não foi até um ano, somente ouvindo a comunidade. Procurar ouvir. E depois comecei a traçar alguns projetos de trabalho, né? Isto dentro dessa perspectiva de entender o meio e perceber o que a comunidade necessita, os segmentos que é preciso atuar. No decorrer praticamente de 15 anos e alguns meses e dias que estamos aqui, eu percebi mudanças, belas mudanças neste tempo, né? E isso também me fez buscar um pouco as raízes desta cidade. E a gente percebe que a nossa cidade ela passou por várias transformações, né? Talvez a maior transformação foi de 1950 para cá. E sem dúvida que nesses últimos tempos, essa mudança, essa chegada de novos habitantes na região lá do Casqueiro, isso causou impacto sobre a paróquia. Sim, o impacto principalmente no atendimento, senti que o atendimento cresceu bastante. A demanda aumentou. Muito. Nossas comunidades cresceram bastante, estão em processo de crescimento, estão realmente crescendo. E hoje
para nós a questão é abrigar essas comunidades, espaço físico, estrutura, né? Inclusive, esta foi uma decisão, uma conclusão da visita pastoral que foi feito no ano retrasado, né? O senhor bispo fez, e depois das nossas assembleias, a gente percebeu que temos que trabalhar bastante na questão de buscar melhores estruturas. Número de paróquias, aumentar o número de paróquias, discutir a divisão da cidade em paróquias, crescer alguma coisa? Nós tivemos essa redistribuição das comunidades alguns anos atrás, né? Mas continuamos com as 3 paróquias, a paróquia Nossa Senhora da Lapa, que completa 81 anos, depois foi criada a paróquia São Judas Tadeu, hoje indo para os 57 anos, né? E temos a paróquia São Francisco. Mas o que sentimos, as nossas comunidades cresceram bastante, né? Então temos comunidades hoje bem assim estruturadas pastoralmente, administrativamente. Mas torno a dizer que a grande questão é buscar estrutura física para abrigar. O senhor acredita que não é necessário, então, mais uma paróquia, sim estruturar as 3 que já existam para dar conta desta demanda? Eu acredito que olhando para frente, quem sabe, né? Quem sabe? Porque o ponto principal é o atendimento do povo. Agora, há pouco tempo, no dia 18 de março, foi criada mais uma paróquia na diocese, que é a paróquia São José Operário, lá em Vicente Carvalho, totalizando 49 paróquias. Se a gente for ver dentro da quantidade de habitação da Baixada Paulista... Mais de 2 milhões de habitantes? Né? Não, acho que hoje chega a 1,7. 1,7? 1,7, né? 1.700.000, que é bastante, E temos uma quantidade de 49 paróquias, e isso requer realmente olhar para frente, né? Agora, a criação de novas paróquias requer também ter a quantidade de presbíteros, padres, para poder atender. Não adianta criar uma paróquia se depois você não tiver padres para assumir isso, né? Então, há possibilidade, em nossa diocese tem muitas áreas bem populosas, até locais bem estruturados, mas nós temos uma questão de ter sacerdotes, né? Nós somos um número aquém do necessário. Vocacionalmente falando, presidente, como é que o senhor observa essa questão das paróquias, que acaba sendo também um local onde a comunidade vai externar suas necessidades, vai buscar socorro, vai buscar auxílio? Isso mesmo. E eu percebi que o padre falou da São Judas, que o programa Serra do Mar, que trouxe aquela população toda para os conjuntos habitacionais que envolvem a paróquia de jurisdição da São Judas. Então, acredito que realmente essa crescente que aconteceu devido à remoção do programa Serra do Mar aumentou muito a demanda na paróquia São Judas. Muito. E é uma questão de estar, sim, futuramente, lógico, dentro da questão do olhar da igreja, de se for necessário a ampliação para chegar mais próximo da comunidade, porque sabemos que temos comunidades mais afastadas, Vale Verde, a própria Vila Esperança, que é um bairro hoje mais populoso que temos na cidade, de 35 mil pessoas, cerca de 35 mil pessoas morando naquele local. Então acho que é uma tendência futura, na minha opinião, de estar ampliando o número de paróquias, mas tem que estar aliado também aos padres formados para estar assumindo as paróquias. E uma questão interessante, Márcio, que o padre falou, foi de quando eu fui levar, tive a honra de estar levando o convite para ser cidadão cubatense. É porque o processo, né, em que se faz a escolha do cidadão cubatense é um projeto sigiloso, para não estar expondo a pessoa, caso não seja ela aprovada. Então, a partir de quando nós indicamos o nome, fazemos uma sessão secreta, que o nosso regimento interno exige, então ficam só os vereadores, são colocados os nomes para serem escolhidos como cidadão cubatense, e foi colocado o nome do senhor proposto, né, por mim mesmo, e foi escolhido de forma unânime, sem qualquer tipo de oposição por todos os vereadores. Então, por isso tem todo esse processo que realmente é de surpresa, que quando se chega para o convite para o escolhido como cidadão cubatense. E isso acontece com vários escolhidos, porque eu já acompanhei na época do meu pai, né, e um deles na época, inclusive, foi o padre Antônio,
né? Saudoso Padre Antônio. E na época foi uma surpresa também, foi parecidíssimo, porque eu fui com meu pai acompanhar, foi exatamente o filme que eu vi com meu pai, eu vi agora com o Padre Roque, porque ele ficou na hora assustado também. Surpresa. Mas o processo é sigiloso desse jeito, né? E a partir dali, é lógico, a pessoa tem o prazo de concordar ou não. E graças a Deus o padre concordou e está aí hoje o cidadão combatente. Primeiro é aprovado, depois comunicado. Depois comunicado, exatamente. Para não criar expectativa. Perfeito. E foi exatamente isso que eu pedi ao presidente Rodrigo. Falei, olha, dá um tempo. Inclusive, até consultei o nosso bispo diocesano. E ele falou, não, realmente pode receber e realmente é um reconhecimento. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, por que é uma surpresa? Porque o padre ele vem, assume a comunidade, vai trabalhando, e a nossa motivação realmente é a fé. Né? A nossa motivação é... Eu vim para essa cidade por ser o padre Niroque, né? Que eu lembro naquela ocasião, havia 2 paróquias com a possibilidade de ir. A paróquia Nossa Senhora Aparecida em São Vicente e aqui. E aqui já fazia 5 meses que havia falecido o Padre Antônio. E o Padre Antônio Luz, que foi o administrador, imagina tocar para frente da paróquia São Francisco e mais. Então, quando me foi perguntado para onde, né, eu falei, não, você coloca à disposição aonde precisa, né? E coube me vir para Cubatão, que foi realmente a comunidade São Judas Tadeu, tem realmente um carinho muito grande e ela veio progredindo e eu sinto que ela tem um potencial muito grande. Então, todo esse trabalho a gente vai fazendo com muito amor, com muito carinho. E, de repente, ser surpreendido com um título. Né? Uma surpresa boa. Uma surpresa boa. Aí vem essa reflexão. Puxa, né? Tem mais gente de olho no trabalho, né? Estamos sendo observados, está sendo visto. E é um reconhecimento do poder público do trabalho de uma paróquia. E a gente agradece isso. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Visão Legislativa. Estamos de volta nesse segundo bloco. Padre N. Roque participando do Visão Legislativa com o presidente Rodrigo Alemão. Senhores, as primeiras palavras ao abrir a sessão ordinária, todas as sessões ordinárias, o presidente declara, em nome de Deus e da lei. Isso denota uma submissão aos mandamentos de Deus, à lei divina. Então nós temos hoje aqui pessoas que estão diante de instituições que determinam muitas vezes a vida de muita gente, que buscam o social a todo momento. Como é essa proximidade, Padre N. Roque? E como é observar, dentro de um poder legislativo, a evocação do nome de Deus, diante de Deus e da lei? Eu penso que, a partir da fé, é a fé que ilumina tudo. É a fé que ilumina a nossa vida, o nosso trabalho, a educação, o mundo também dos negócios. É pela fé. E a fé também deve estar presente nos trabalhos da política, trabalho, por exemplo, dos poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Então pode dizer, olha, eu vou viver minha fé dentro da igreja, saiu da igreja. Não, a fé ela tem que estar presente. Então, abrir uma sessão sobre o nome de Deus, eu vejo que isso é muito sério, né? É uma coisa assim, principalmente na orientação dos mandamentos, os preceitos, as normas, as leis, né? Porque tudo isso deve estar a serviço de quem? Da pessoa humana. Da pessoa, né? Todo o trabalho que fazemos, todo o trabalho, ele é voltado para a pessoa humana. E aí é a essência da coisa. Então, abrir os trabalhos, isso eu acho muito importante. Debaixo de uma cruz,
acontecem todos os trabalhos de uma legislação, né? E que é bom olhar para ele, né? É bom olhar, porque principalmente quando a gente reflete o que significa a cruz. O que é a cruz? É dar a vida. Ainda ontem, o domingo do Bom Pastor, é dar a vida, dar a vida. E a legislação também precisa dar a vida. Os vereadores, na qual eu agradeço por ter me escolhido, ter indicado com o título de cidadão cubatense, agradeço muito, mas aqui fica também a responsabilidade realmente de quando se olha na cruz, é oferecer a vida, né? E a legislação, a Câmara é composta por pessoas que estão também e devem dar a sua vida, né? A vida a serviço da comunidade, do município. Eu acredito num Deus vivo, um Deus que é exemplo, que é amor, que ajuda ao próximo, e isso tudo tem que ser utilizado nós como ferramentas dentro de onde estivermos, nesse caso nós, como legisladores, representantes do povo, se utilizar disso para melhorar a vida das pessoas. Então é por isso que quando se inicia a sessão, se fala em nome de Deus e da lei. É uma aliança que tem que existir entre a legislação, entre a sociedade organizada e sempre respeitando e colocando como exemplo para nos orientar, nos encaminhar, nos utilizar como ferramentas o nosso Pai, o nosso Jesus Cristo, nosso Deus, que é um Deus que está aqui, passou por nós, está com nós no dia a dia e nos orienta, nos motiva a estar enfrentando tudo isso. Porque a vida pública é muito difícil, você ter que tomar decisões em que afetam centenas de pessoas, decisões que às vezes você como ser humano, você erra e acerta também, mas temos que ter alguém ali, uma força maior, nos motivando, nos orientando, para que nós, seres humanos, possamos errar o menos possível, né? Mas eu acho que o grande ponto é o seguinte, se utilizar daquilo que nós estamos, independente de onde estivermos, seja como vereador, deputado, seja como médico, seja como pedreiro, como ajudante, aonde você estiver, se utilizar essa ferramenta que você tem, que é a sua atitude, a sua ação para ajudar o próximo, respeitar o próximo. E é isso em que esse Deus vivo me ensina e que a minha família, a minha base familiar também me ensina dia a dia e que eu procuro sempre ensinar os meus filhos e também a sociedade, em ajudar o próximo e fazer o bem, dentro daquilo que está nas minhas ferramentas, que hoje eu ser um parlamentar, ser um vereador, estar à frente de um poder legislativo. Então é uma aliança que tem que caminhar lado a lado sempre, respeitando e ajudando o próximo. Assim, as particularidades, né, e aquilo que é de comum entre a igreja e o poder legislativo. Claro. Bom, eu vejo o trabalho da igreja é uma instituição. Qual é o foco, qual a tarefa principal? Evangelização. E o que significa evangelizar? É construir a pessoa humana, a própria pessoa, a família, as instituições, a base de uma sociedade sobre aquilo que é considerado como pedra fundamental, que é o Cristo, né? A igreja não é uma ONG. A igreja é uma instituição fundada e deixada pelo Cristo. Inclusive, na festa de Pentecostes, que a gente comemora, né, a vinda do Espírito Santo, onde a igreja recebe a missão de evangelizar o mundo inteiro, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. E esta é a fundamentação, né? A fundamentação e a missão da igreja é construir realmente uma sociedade sobre os alicerces dos ensinamentos do Cristo. E de onde vem isso? Do Evangelho, que são as 3 fontes importantes. É a palavra de Deus, né? A tradição e o magistério da igreja. Portanto, essas 3 fontes, a palavra, a tradição e o magistério, vem toda a orientação que a igreja tem e o seu foco de trabalho. E ela atua tanto no campo da evangelização, da catequese e também na ação social, né? Se a gente olhar a igreja católica, ela tem uma ação social bastante forte. Por quê? Porque aqueles 2 mandamentos, o próprio Cristo diz, amar a Deus
com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua força, e amar o próximo como a ti mesmo. O amor a Deus passa pela pessoa, né? Amar a pessoa, cuidar da pessoa, é cuidar das coisas de Deus. Deus está presente na palavra que ouvimos, na oração que podemos nos encontrar com Ele, mas principalmente no cuidado com a pessoa. E aí então a gente poderia pegar a Mateus 5, as bem-aventuranças, pegar Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, que fala dos trabalhos de misericórdia, das atitudes de misericórdia, né? Estava com fome, me deste de comer, estava com frio, me vestiste, era peregrino, me acolheste, estava preso, foste me visitar. Todas as atitudes de misericórdia. E aí eu vejo que o Poder Legislativo também, a questão... Tem essa singularidade. Exatamente. Quando se olha e se cuida da pessoa humana, aí converge tudo. Converge. É um ponto de encontro. É o ponto de encontro. O Poder Legislativo, eu penso que é o poder mais próximo da população, porque o vereador, a pessoa sabe onde reside, vê no supermercado, andando, então tem um contato maior com a população. E nós temos que trabalhar para trazer uma sociedade mais justa. Eu acho que aí sim é o ponto de encontro, de levar saúde, educação, assistência social e, sem dúvida, uma aliança em que tem que caminhar, sim, lado a lado. Porque a igreja, eu penso que também tem esse objetivo de levar uma sociedade mais justa, mais digna, de levar a palavra de Deus para ser o alicerce, né, de toda a sociedade, e esse alicerce também passa pelos poderes constituídos, porque sabemos que são os encaminhamentos, igual falei na área de saúde, verbas, orçamentária, questão financeira, que vai se trazer uma sociedade mais justa. Então, tendo pessoas ligadas à igreja, nos poderes, eu não tenho dúvidas que esses preceitos religiosos serão colocados no dia a dia nas decisões que são tomadas. Então é uma aliança que tem que se caminhar, na minha opinião, sempre lado a lado, respeitando, lógico, cada uma das instituições e pensando sempre na população, o destinatário final de nosso serviço público, que é a população. Oferecer um serviço público de qualidade para a população. Essa aliança é sempre o melhor caminho possível. Bom, e assim estando lado a lado, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta, e Padre Roque vai falar também sobre a Igreja Moderna. A atualização está sempre presente nos momentos atuais. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Visão Legislativa, recebendo o Padre Eni Roque, nesse bate-papo, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Alemão. Padre, no final do segundo bloco, eu queria fazer um adendo em relação às questões que foram levantadas pelo presidente Rodrigo. Eu acabei interrompendo para a saída do bloco, mas o senhor pode retomar o raciocínio. Bom, o que a gente coloca, a importância da escuta, né? O padre, por excelência, é uma pessoa que escuta, né? O profissional da comunicação escuta. E o vereador também, ao meu ver, é uma pessoa que deve escutar muito, muito a população. E a partir dessa escuta que vem a captação e a elaboração das novas leis, né? Corretíssimo. O vereador, como eu disse, é o agente público mais próximo da população. E eu acho que tem que estar em sintonia, em harmonia, escutando, dialogando sempre com a população, porque a partir dessas reivindicações que irão surgir as demandas dentro daquilo que é de ferramentas, do que nós temos de competência para apresentar no Legislativo, alterações de leis, propostas ao Poder Executivo, em requerimentos, indicações, ou seja, daquilo que é possível o vereador apresentar. Mas é muito importante também de levar a conscientização de qual que é a função do Poder Legislativo para a população, qual que é a função do Poder Executivo, Judiciário, principalmente para os jovens. Porque muitos também não sabem, até por falta da informação que se chegou, ou melhor, não chegou, de qual que é a competência do vereador, o que o vereador pode apresentar. De qualquer modo, é somente através do diálogo, da conversa, que vai se levar essa conscientização também, até para futuramente
todos os cidadãos jovens, principalmente, possam estar adentrando a política e serem os futuros vereadores, prefeitos da cidade, presidente da república. Porque a alteração que nós queremos no nosso país começa, primeiro, com mudança de atitude nossa. E segundo, de onde a gente vive, em nossa cidade. Então é importantíssimo que a população tenha essa consciência, que a responsabilidade nossa como eleitor, como munícipe, não termina na hora que vai lá na urna em 20, 30 segundos, que vai representar depois 4 anos. Na verdade está começando. Então reivindiquem, conversem, procurem seu vereador, pensem do que está sendo discutido na cidade e após isso tomem a sua convicção. Mas repito, é somente através do diálogo com o seu representante, porque não adianta nós, vereadores, só em época de eleição estar andando na rua, conversando e depois se esconder, ficar fechado a 4 paredes. Eu penso absolutamente o contrário. O trabalho começa após você ser eleito e tem que continuar com esse perfil de conversa, de diálogo, para trazer essas reivindicações, a real necessidade da população para o Poder Legislativo e apresentar para qualquer setor que seja. Porque é muito mais fácil você ter um contato com o vereador do que com o deputado. Só que o vereador tem um contato com o deputado. Então, às vezes, uma reivindicação que é até a nível estadual, em que o munícipe que está ali na ponta, na cidade, não consegue chegar a um deputado, consegue vir ao vereador e o vereador levar a reivindicação para um deputado estadual, federal, a qualquer setor da sociedade. Então, o ponto fundamental, que eu concordo absolutamente, do diálogo vereador com sociedade. Isso é o primordial. Tocarem em um ponto, ambos tocarem em um ponto, que é o jovem. Falaram do jovem. Atrair o jovem. Atrair para evangelizar, atrair para conscientizar, atrair para formar um cidadão. Hoje o mundo moderno oferece várias alternativas. O jovem tem aí várias possibilidades que possam prender a sua atenção, né? Pode levá-lo a inúmeros caminhos. Como a igreja e o legislativo, que são poderes, né? Que têm a sua representatividade, podem se aproximar desse jovem. Podem caminhar ao lado da modernidade e atraindo o futuro da nação. Eu vejo aqui um ponto muito importante, viu, Márcio? É trabalhar a questão da informação e formação das novas gerações. O Rodrigo colocou um ponto muito importante. Por exemplo, ter clareza sobre os poderes, a função de cada poder. Não é somente para o jovem, mas também para as crianças, os adolescentes. Trabalhar qual a função do Poder Executivo, qual a função do Poder Legislativo, do Judiciário. Então, isto nós precisamos trabalhar melhor, né? Que é a formação da conscientização política. Como é que queremos que participem se não tem conhecimento? A gente só ama e dá vida por aquilo que conhece. Né? Por aquilo que você acha importante. Então, aqui precisamos. E eu penso que o trabalho que a igreja faz, principalmente com os grupos de jovem, os encontros, retiro, formações, esta conscientização é fundamental. Então, essa aproximação, né? Inclusive chamar os representantes, em um dado momento, para que possam esclarecer, passar informações. Um outro ponto muito importante que precisamos trabalhar, e digo para você, coloco, que nós já estamos trabalhando, é a formação de lideranças. O nosso país precisa de lideranças, né? A nossa cidade precisa de liderança, cada dia mais de boas lideranças. E como é que se forma? Tem que começar. Por exemplo, os grêmios estudantis, dentro da comunidade, as coordenações das pastorais, a coordenação de um grupo de jovens, eles mesmos dar um espaço para que possam organizar os seus encontros, né? Dá liberdade. Vai, faça, né? Experimente. Que eles tenham esse espaço de colocar as suas ideias. E um outro ponto muito importante é a formação das comunidades. A comunidade, ela é um corpo que ajuda. E temos que entender que a comunidade é uma família. E na família tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem os idosos, tem os casados, tem os solteiros, os viúvas. Então, nos sentirmos realmente num ambiente bem familiar.
Isso é muito importante. E penso que hoje as comunidades religiosas proporcionam esse espírito. E aí então vem o acompanhamento de tudo isso. E é tanto o aspecto da espiritualidade, da formação, mas também do acompanhamento, da convivência fraterna, né? Fazer essa experiência de vivência da própria comunidade. O senhor falou sobre lideranças, aí eu me volto ao vocacionado, a vocação. A igreja trabalha muito a vocação. Os padres são pessoas que saem das comunidades observado o vocacional deles. Hoje, o jovem exerce essa vocação, tanto sacerdócio quanto liderança, ou o jovem se perde um pouco na escolha desse caminho? Outro ponto importante, ajudar o jovem a discernir o que ele quer da vida. Hoje, a pergunta é, o que fazer da vida? Então, aí entra até o trabalho vocacional. Eu lembro que desde pequeno, era trabalhado isso. Os meus pais, quando tinha 8, 10 anos, já perguntavam, o que você pretende ser? Com 12 anos, perguntava, havia esta pergunta, o que você pretende ser? Depois, na própria escola, a abertura tinha um padre vocacional, ia lá e lançava um questionamento, né? Comecei a receber as cartas de orientação, chamados para encontro, na própria comunidade, como os coroinhas. É um trabalho belíssimo, que eles já começam a servir, sentir o gosto de servir, né? Sair de si para servir. E aí, então, isso fica dentro. E há um momento que na vida você tem que tomar uma decisão. Então, a orientação que a família, que a escola, que a comunidade dá, ajuda muito no discernimento. E é isso que nós precisamos ajudar os jovens. Ajudá-los a discernir o que eles querem na vida. E incentivá-los. Tem muito talento, tem muito dom, tem muita capacidade que está aí, que pode vir nos ajudar. Eu penso que temos que fomentar essa discussão, levar essa informação dos caminhos que os jovens podem seguir. Eu coloco como exemplo eu mesmo. Eu iniciei bem jovem com meu pai, trabalhando na política, vendo que a política é um instrumento para trazer a paz, a igualdade social. Isso eu comecei com 9, 10 anos. E foi-se trabalhando isso, eu gostando, né, entendendo, procurando informação, conversando, buscando tecnicamente também saber as funções dos poderes. E foi uma questão muito natural de eu chegar a ser candidato e eleito, e também de forma muito natural encarei também como sendo o presidente da Câmara mais jovem da história de Cubatão, porque eu acompanhei o trabalho do Legislativo, eu sabia qual era a função do vereador, do presidente da Câmara, e eu teria humildade suficiente de saber que se não tivesse condições até técnicas de estar enfrentando a liderança do Legislativo, eu estaria seguindo minha carreira de legislador e também na própria carreira que eu tive a oportunidade de estudar, jurídica, de advogado. Eu tive até mesmo que abdicar da advocacia devido a estar à frente do Poder Legislativo. Mas é isso, foi me colocado essa oportunidade, essa informação, e isso tudo acho que é o ponto fundamental de nós como poderes públicos, e de também levar essa informação, dar essa oportunidade para o jovem. Inclusive, uma questão importante que nós estamos trabalhando aqui na Câmara, que é um projeto de lei que foi aprovado de minha autoria do vereador Sérgio, que é criando a feira de cursos e profissões aqui no nosso município de Cubatão. Então tem uma semana no ano em que são oferecidos em parceria com as universidades, escolas técnicas, das oportunidades de profissional que o jovem pode seguir. Então, como poder público, temos que buscar esse tipo de política, de trazer essa oportunidade, de mostrar qual que é a vocação do jovem para seguir sua vida. Porque eu não tenho dúvidas que fazendo o bem, não passando para trás ninguém, fazendo sempre, colocando Deus e ajudar o próximo em primeiro lugar, não tenho dúvidas que o jovem, independente da carreira que seguir, vai ter sucesso. E é isso que temos que buscar. Tanto acho que o poder público como a própria igreja, de conscientizar, levar essa informação para o jovem. Colocando um pouquinho, interessante isso, é formar realmente cidadãos. O cidadão que é o quê? Aquele que se preocupa com o bem comum. Cuidar daquilo que é de todos. Esse cuidado da própria sociedade, ele tem que ser incutido
processo de formação. Então, realmente por aí. Senhores, chegamos ao final do programa. Infelizmente, né, tivemos aqui um bate-papo aí para horas, sem dúvida. Agradecer a presença do padre, presidente. Fique à vontade para dar o seu recado, o seu alô para os telespectadores. Bom, agradecer imensamente aqui o Padre Niroque pela presença, o Márcio Chaves, a todas as pessoas que acompanham a nossa TV Câmara. E, Padre, estamos sempre à disposição. Pode ter certeza que o Poder Legislativo quer uma cidade melhor. Acho que temos que trabalhar, sim, aliados, de mãos dadas, porque sabemos que temos uma missão muito grande e é somente através dessa aliança com Deus, com a parte de orientação religiosa, para nos dar suporte, para nos dar base para tomar as decisões de dia a dia que não são fáceis de ser tomadas. Então, agradeço mais uma vez, parabéns pelo título, merecido, justo, e estamos sempre à disposição aqui na Câmara Municipal. Gostaria realmente de agradecer e agradecer de maneira especial o presidente da Câmara, o Rodrigo, que me indicou, sendo depois confirmado pelos demais vereadores. E momentos como esses são importantíssimos. Eu vejo poder compartilhar, refletir, aqueles que nos acompanham, também a reflexão. Nós estamos em um tempo que precisa de reflexão. Aquilo que eu disse, temos muita informação, mas precisamos digerir isso, refletir, né? Para quê? Para ser melhor capacitado, e todos os dias temos que nos capacitar para melhor servir. E mais do que nunca agora, como cidadão cubatense, sentimos uma responsabilidade maior para cuidar dessa cidade e poder dar a nossa contribuição. E assim chegamos ao final deste programa, agradecendo a participação do padre Niroque e também do presidente da Câmara, vereador Rodrigo Alemão. Lembrando sempre que o nosso conteúdo fica à disposição também na internet, no nosso canal do YouTube, TV Câmara Cubatão, ou no Facebook. Acompanhe, continue na programação e até o próximo Visão Legislativa.